Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. E dessa vez, um tema que sempre gera muita atenção e, consequentemente, sempre desperta muita polêmica. Nova pesquisa de torcida publicada pelo jornal O Globo, uma pesquisa que já se autoapresenta, Cássio, como a maior pesquisa de torcida já feita no território brasileiro. O próprio jornal trata dessa forma. O texto que o jornal traz diz o seguinte: em comemoração aos 100 anos, o jornal começa a divulgar o resultado da maior pesquisa com torcedores da história do país. Nesse primeiro capítulo, os tamanhos e as oscilações da paixão do torcedor. Esse é o anúncio que o jornal O Globo faz, Cássio. E a gente tem aqui um detalhamento. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas, todas maiores de 16 anos, no formato presencial, em 132 cidades do país. Tá? O índice da pesquisa, a margem da pesquisa é de 95%, e 20 clubes aparecem listados com pelo menos 0,5% das respostas. Então, Cássio, dá para chamar de maior pesquisa da história do país? Ou esse verniz aí que o Globo passou está um pouquinho exagerado? Fred, essa pesquisa é a segunda que o jornal o Globo encomenda, né? Ao IPEC. A outra foi em 2022. Essa o IPEC fez em parceria com o Instituto Ipsos, ou seja, essa é o Globo/IPEC/Ipsos, mas dentro da mesma metodologia, ou seja, da forma como foi feita anterior. E a gente tem uma diferença muito grande que a gente vai falar daqui a pouco, mas em termos assim da grandiosidade da pesquisa, eu imagino que ela esteja, que essa maior pesquisa esteja relacionada à quantidade de temas abordados. Porque na amostragem, obviamente, não e é muito fácil, naturalmente, de você. Tem pesquisa de 2.500, 3.000, com 6.000, 8.000 entrevistas, pesquisas do Datafolha, do antigo Ibope. Então, na quantidade de gente entrevistada, e já tiveram, porque geralmente as pesquisas eram para qual time você torce. Aí elas foram evoluindo, para qual time você torce. Você é sócio? Você assiste? Você consome produtos que patrocinam o seu clube? Você frequenta quantos jogos por semana? Você se considera muito fanático, pouco fanático? Quantos jogos você vê por ano? Enfim. E isso foi aumentando. Isso é o que faz, acho que talvez isso esteja dentro desse cenário, mas algumas pesquisas já foram para esse cenário, como foi a do Ibope, que, detalhe, o IPEC é com a galera que era do Ibope, né? Que alguns que eram lá do Ibope, com know-how, e criaram esse outro instituto. E teve, por exemplo, a DNA Torcedor, de 2017, foram 6.000 pessoas presenciais, e acho que mais alguns milhares, poucos milhares de forma online. Teve, acho que a Pulso Torcedor, que foi geralmente essas pesquisas, quando são focadas em futebol, já ganham até nome, né? Assim, no cenário. Então, Fred, primeiro, a gente está fazendo no dia que teve a primeira reportagem. Na de 2022, por exemplo, foram alguns dias de reportagens. O Datafolha faz isso também. Quando o Datafolha publica na Folha de São Paulo, né? O Instituto da Folha de São Paulo coloca a pesquisa, o número máximo. Aí, em alguns casos, já coloca até nível regional, o recorte regional. Aí, nos dias seguintes, vai colocando as perguntas mais específicas. Enfim, para ser a maior pesquisa da história, a gente acompanha esse tema um pouquinho, a gente gosta desse tema, nós dois aqui, nós gostamos desse tema, por isso que a gente tem esse interesse, costuma fazer esses vídeos aqui. Para ser a maior, a gente vai ter que ver o desdobramento. O que foi apresentado no primeiro dia, ela é uma pesquisa com profundidade, mas como outras já tiveram e com amostragem menor. Então, num primeiro momento, não seria a maior da história. Cássio, no texto de Thales Machado, né, editor do jornal Globo, que apresenta essa pesquisa, ele detalha que ao longo das próximas semanas o jornal vai explorar, né, o perfil completo do torcedor brasileiro, e aí ele traz alguns itens que a gente vai ver ao longo da semana, tá? Porque o próprio Globo publica também já o calendário das novas informações, dos novos detalhamentos que essa pesquisa vai trazer. Então a gente vai ter grau de fanatismo, engajamento com o clube, relacionamento com a seleção brasileira e até a simpatia por times estrangeiros, é o que o texto de abertura de Thales Então, mostra, a grandiosidade tá? está nesse ponto, como eu estava dizendo, sobre a quantidade de perguntas que foi feita, as perguntas feitas ao público, né? E aí, Cássio, só para lembrar
quem está assistindo esse vídeo, que nessa temporada a gente já publicou vídeos de 2 outras pesquisas, tá? Do Infomoney, a primeira que a gente publicou nessa temporada está disponível aqui no nosso canal, no feed aqui do nosso canal, na seção de vídeos, e também a mais recente que a gente tinha publicado, a pesquisa do Atlas Intel, tá? Então você já tem 2 outros vídeos que pode servir de comparação, de parâmetro, lembrando que são números diferentes, metodologias diferentes e resultados que não fogem muito de uma tendência, tá? Você pode assistir os vídeos para entender melhor, tá? O que seria um cenário consolidado? Porque no final das contas, Cássio, essas pesquisas passam por vários cenários, mas existe um cenário mais ou menos consolidado no país. A gente então, Cássio, começa a apresentar os dados dessa pesquisa e eu vou ler aqui um trecho da reportagem que diz o seguinte: o jogo começa com a pergunta mais simples e popular do futebol. Você torce ou tem simpatia por qual time brasileiro? E por mais algum? Ou seja, Cássio, a pesquisa ela pergunta se o entrevistado torce por um time, se tem simpatia por um time, mas ela faz uma segunda pergunta, meio que ela força, Cássio, essa segunda resposta. Não é nem necessariamente espontânea. Existe no dado que é perguntado e por mais algum. Essa foi a primeira questão apresentada na pesquisa. Da espontaneidade, eu concordo. Exatamente. E o resultado que a gente vai ver, Cássio, vale 2 times. Tá? Quem respondeu que torce, como a gente está vendo nessa imagem, para o Salgueiro e para o Flamengo, dentro dessa pesquisa do Ipsos Spec, do Ipsos IPEC, o Globo, foi contabilizado que ele torce para 2 times. A resposta de uma pessoa vale para 2 times, Cássio. Eu particularmente já não gosto muito desse recorte, mas com essa pergunta induzindo essa resposta, eu acho que pode interferir no resultado. Sabe? Se a pessoa chega e pergunta dentro de Campina Grande, você torce para que time? E o entrevistado responde: torço para o Campinense. E o entrevistador já traz na pergunta inicial e por mais algum, talvez a resposta Flamengo, que é o clube mais popular do Nordeste, apareça mais vezes. Tá? É uma dúvida que a gente fica, mas que pode até, Cássio, ter um detalhamento na pesquisa das outras vezes. Eles detalham ao longo dos dias a primeira resposta e a segunda resposta. Não sei se teremos isso, né, Cássio? Mas particularmente não gosto muito desse recorte valendo 2 times e muito menos induzindo essa segunda resposta. Eu sou da mesma linha. Inclusive, isso foi bem polêmico em 2022. E a gente aqui não tem muito melindre, não. Então, vamos lá. Em 2022, na ocasião, o Fortaleza, ele apareceu... Essas foram 2 pesquisas, tá? Nessa metodologia. E como você falou, a apresentação dela, que é o que fica, já é a soma. Porque poderia ser assim, ó, apresentou a primeira opção, torcedor, a segunda opção, que se chama simpatizante, assim, não são nomenclaturas oficiais, mas é como se costuma falar, torcedor e simpatizante, e a terceira, ó, a soma, o cara que colocou as duas, ó, a soma é isso aqui. Mas a própria pesquisa, e é um direito, naturalmente, de quem faz a pesquisa, de quem produziu essa metodologia, entende que a apresentação já tem que ser com a soma. Eu, por exemplo, eu discordo, mas a gente está falando aqui. E nesse cenário, porque no fim das contas todo mundo é torcedor, ok. É por isso que o cara torce menos ou mais, torce por 2 times, não tem problema. Então, acho que dentro dessa lógica, ok. Mas não é o que 97% das outras pesquisas fazem. Nenhuma outra faz isso, na verdade. A coisa que é mais próxima é o seguinte: algumas não divulgam os não torcedores, ou seja, quando dá o percentual, você só vê só quem torce futebol, você não sabe a camada da população, que foi inclusive o que aconteceu aqui. Você não sabe a camada da população que não torce. O Datafolha, o método que eu mais gosto é o do Datafolha. O Datafolha responde: é a primeira opção, ponto. É a primeira opção. Você pode até ter a segunda opção, ele pode até colocar no questionário, mas ele vai trazer isso como um dado secundário. Não é o dado primário da pesquisa.
Toda vez que você coloca o resultado do Datafolha, é a primeira opção, e quando você diz que o Flamengo tem 20%, é 20% dentro da população brasileira inteira. Porque você vê lá que 22% não tem time nenhum. Então você sabe exatamente que de a cada 100 brasileiros, 20 torcem pelo Flamengo. Nesse caso, a gente não tem como saber que, como não foi na pesquisa geral, não foi apresentado o dado de não torcedores, o 20% do Flamengo, eu não sei se é dentro de 100% da população brasileira ou só da camada que gosta de futebol. Curiosamente, no dado regional eles divulgaram. E se teve no dado geral, realmente eu vi a pesquisa toda e não encontrei esse dado. Na pesquisa de 22, o Bahia apareceu em primeiro no Nordeste, certo? Ali na ocasião com 1,7. E o Fortaleza apareceu em segundo com 1,3 e o Sport em terceiro 1,2. Nunca tinha tido qualquer cenário para o Fortaleza estar na frente do Sport. E aqui não é... os caras sempre tem esse saco aí, e vai ter de novo naturalmente nos comentários, não tem problema nenhum. Mas é um fato. A gente fala com números aqui, nunca tinha aparecido. E na hora que apareceu, mesmo com o G4 do Fortaleza em 21... o futebol ele não tem essas oscilações, como está muito claro. A gente vai ver nessa pesquisa a torcida. Algum cara pode até acalmar o coração, passar ligamento, mas o cara virar casaco é uma das coisas mais difíceis de acontecer em pesquisa. Tanto é que você olha a pesquisa de 20, 30 anos e a variação é muito pequena. Então não tinha como assim, uma campanha e ter um número, um time que estava... Não era que fosse o terceiro do Nordeste, não. Era um time que estava atrás do Vitória, que brigava com o Ceará para ser maior do que o Ceará, de repente passar todo mundo. E aí foi justamente naquela questão a soma do simpatizante que acabou fazendo essa diferença. A variação do Fortaleza pode até me explicar. Ela ficou muito grande agora, inclusive, também. Até achei que do número que o Fortaleza teve diminuiu demais. Foi uma das maiores reduções. Mas aí aquela apresentação fica parecendo que era o número bruto. Mas a primeira opção não era. A primeira opção do Fortaleza não tinha passado a primeira opção do Sport. Mas, ao mesmo tempo, é válido também para o torcedor do Fortaleza. Não interessa, mas juntando o cara que continua sendo Fortaleza, está maior, e isso foi apresentado. E aqui vai uma opinião pessoal, porque a gente, até existir essa pesquisa do IPEC 22, ou até ter essa apresentação, veja, é 2022. O podcast já existe desde 2014 e eu faço blog desde 2008. Então, Fred, muito antes de o IPEC lançar esse critério, a gente já abordava o outro critério. Antes de alguém falar, é porque ficou na frente, não tem nada a ver. Bota aí 10, 15 anos antes de ter esse critério, se fazia com outro critério que continua existindo. Todas as outras pesquisas têm só a primeira opção. Então, nesse caso do IPEC, pode ser válido, a gente vai abordar aqui, mas particularmente, deixando claro, eu prefiro quando o quadro inicial é o quadro da primeira opção. A soma é interessante, mas eu não gosto da soma ser o prime da pesquisa. A apresentação oficial da pesquisa, a apresentação né, que é o que aconteceu hoje. Eu acho que pode... Sabe por que pode distorcer? Porque se 10 milhões de pessoas falarem que torcem para a Chapecoense. Cássio, se essa pesquisa, por exemplo, tivesse sido feita meses depois ou no ano seguinte ao trágico acidente da Chapecoense, onde a gente percebeu uma explosão no crescimento da Chapecoense nas redes sociais, talvez aparecesse uma distorção como essa sua. Por exemplo. Exatamente. Talvez poder. E eu acho que esse argumento é um argumento interessante, Cássio, porque mostra o quanto essa pesquisa fica vulnerável a algumas ondas, né, que podem se todo mundo simpatizar com o Ibis, que também é um fenômeno, que é um fenômeno. Sim. E se todo mundo, só meu segundo time é o Ibis, e aí, como é que faz a divulgação? Alguém vai dizer lá que o Ibis tem 10 milhões de torcedores? Eu acho que existe um risco aí mesmo. Eu acho que existe um risco bem desnecessário, na verdade, assim. Por isso que eu estou dando esse cenário, porque, veja, não é possível. E se todo pernambucano, tem 9 milhões de pernambucanos, e se todo pernambucano, meu segundo time é o Ibis? O Ibis, Fred, estaria ali com a 6ª torcida do Brasil, pô. Exatamente. Vamos começar, Cássio, a apresentar os resultados, tá? Lembrando que é o que a gente acabou de falar. Aqui vale primeira resposta, segunda resposta, e dentro da primeira pergunta ainda trazem o termo se você torce ou tem simpatia por algum time brasileiro, tá? Por e aí, naturalmente, pode dar mais de 100%. Porque o lógico se você somar todos os times, então vai dar 100%. Mas nesse caso, se você somar todo mundo, pode passar de 100% justamente porque, veja, alguém é Flamengo e Sport, por exemplo. deve ter alguém Flamengo e Corinthians, deve ter inclusive alguém que tenha respondido dobrado de forma muito curiosa, que você não imagina de jeito nenhum, mas enfim, deve ter. E aí, Cássio,
como em todas as pesquisas que já foram feitas e que serão feitas, o Flamengo tem, né, uma liderança absoluta com 21,2%. Tá? Mas, Cássio, ao contrário do que a gente vê em outras pesquisas, aqui uma distância muito considerável do primeiro para o segundo lugar. O Corinthians aparece com 11,9%, tá? Basicamente ali 12%, e o Corinthians sofreu uma oscilação negativa grande do estudo anterior, que havia sido em 2022, quando ele tinha 15,5%, ele cai para 11,9%. O Flamengo oscilou negativamente, mas só 0,6%, né? De 21,8% para 21,2%. Então, Cássio, aqui dilatou, né, essa diferença, mas eu também trago, Cássio, o argumento de que um pouco do que a gente debateu até agora torna o cenário que já é muito favorável ao Flamengo ainda mais favorável, né? Porque a gente sabe do quanto o Flamengo é realmente um clube nacional, e por isso a gente traz até o título Uma Nação. O Flamengo é o grande clube nacional do Brasil, que tem ramificações em todas as regiões, e aí facilita, né, que ele seja mais citado quando se dá a opção de citar dois times, né, Cássio? Mas aí, para ser justo também com o Flamengo, o percentual dele é basicamente o mesmo de todas as outras pesquisas. Ele é sempre acima de 20%, o Datafolha já dá 19%, 20%. Então, assim, no fim das contas, mesmo com essa segunda opção, o Flamengo ele aparece no percentual, Fred, próximo. Na verdade, quem teve a queda, quem poderia dizer isso é o Corinthians. O cara do Flamengo poderia dizer, opa, veja, o meu percentual está parecido, o que não está parecido é o do Corinthians, viu? Assim, mas, houve uma redução considerável do Corinthians. A maior redução da pesquisa, inclusive. A maior da pesquisa, isso. Acima até da margem de erro, o que assim, é meio bizarro. A margem de erro é de 2,2, a margem de erro geral. Eu digo por quê? Porque essa pesquisa tem uma curiosidade. Uma coisa que eu gostei dessa pesquisa foi isso. Cada clube tem uma margem de erro específica. Proporcional, né? Isso. Proporcional, porque a margem de erro é 2,2 geral. Aí o cara, então quer dizer que o time que tem 1% pode ter 3,2%. Sempre foi esse pensamento, né? Não. O time que tem 1%, a margem de erro dele vai ser 0, alguma coisa. Ela é menor. Esse 2,2 meio que serve para os principais times. Mas o Corinthians caiu 3,6. Ele foi acima da margem de erro dessa pesquisa e da pesquisa anterior, Fred. Então, assim, ou os dados, sei lá, teve algum problema na coleta dos dados, ou simplesmente tem uma redução gigantesca, porque é quase o dobro da margem. E detalhe, quando a gente fala margem de erro, não quer dizer que você erra na margem de erro, não, é até aquilo. Tipo, quando a margem de erro é 2,2, você pode ter uma variação de meio, de 1,5 até 2,2. O Corinthians foi para 3,6. E isso fez com que a diferença entre Flamengo e Corinthians, que já era grande, era de 6,3 pontos percentuais, ou seja, o dado absoluto era de 6,3, passou para 9,3 pontos. Assim, o Flamengo, na verdade, ele se aproximou de ter o dobro do Corinthians. Assim, o que era, assim, eu não acho que é para tanto. Nesse caso, o número do Flamengo, eu acho que está estável de acordo com as outras pesquisas, mas o do Corinthians ficou muito abaixo. E ele vai ficar abaixo na hora que você, sobretudo quando você compara com os outros, que ele costuma ter um percentual muito à frente dos outros. Por exemplo, desde já eu digo, o Flamengo, eu acho que, seja qual for a metodologia, ele está dentro de um patamar que ele costuma aparecer, mas o Corinthians está muito abaixo. Cássio, a gente vai ter outro vídeo, você daqui a pouco pode conferir na nossa seção de vídeos, destrinchando por região. E aí é bem interessante ver realmente o quanto a gente pode cravar. Todo mundo sabe, mas o quanto a pesquisa comprova que o Flamengo é de fato o time nacional. Muitas vezes a gente debate, o futebol do Rio de Janeiro, os times são nacionais. Há uma diferença muito grande. O Flamengo, sim, é um clube nacional com uma ramificação gigantesca, lidera na região norte, centro-oeste, nordeste, além, obviamente, da região sudeste, tem uma ramificação dentro do sul. A gente vai detalhar tudo isso em um próximo vídeo, tá? Mas seguindo, Cássio, porque aqui no pódio, repetindo a tendência que tinha apresentado na pesquisa da Infomoney, a gente tem uma ultrapassagem. Apenas 0,1 ponto percentual, mas a lista traz uma nova ordem. Tá? O Palmeiras aparece na terceira posição, 6,5, o São Paulo 6,4, só que o São Paulo teve uma redução aí
de 8,2 em 2022 para 6,4 agora. Né? O Palmeiras teve também o Palmeiras perdeu quase um ponto percentual. Tá? Mas chama atenção porque, Cássio, a segunda pesquisa que a gente mostra, a Infomoney também trazia o Palmeiras em terceiro e não mais o São Paulo, o que é uma curva histórica, né, Cássio, do que a gente sempre tratou. E se você colocar os dois clubes, observando os dois clubes, a soma em 22 era de 15,6%, cai agora para 12,9%. É muito grande, tá? Assim, aí você junta com o Corinthians também, tipo, o futebol paulista sumiu, assim nessa pesquisa. É bom que a gente, como está de fora, o pessoal, quando sai o Datafolha, o pessoal do Flamengo reclama. Essa é do Rio, então essa é o cara do pessoal de São Paulo aqui, porque assim, a diferença está muito grande, tá? Os paulistas simplesmente assim foram dizimados assim de 22 para 25. E indo além dessa redução, que eu acho que está muito acentuada do trio de São Paulo, ele que também pode ser explicada no fim das contas, como você falou, pela questão do simpatizante, enfim. Mas, no mínimo, mostra que os times de São Paulo não teriam simpatizantes, então, né? O que é ruim também, no fim das contas, assim, eles não conseguem ter uma penetração em outras regiões, enfim. Agora, sobre a colocação Palmeiras e São Paulo, isso é curioso. O São Paulo, a partir do bicampeonato mundial em 92, 93, ele passou a ser a terceira torcida do Brasil de forma consolidada, parecia algo inalcançável. Ele chegou até, será que pega o Corinthians um dia? Não sei o quê, porque o Corinthians estava ali. Se bem que aí o Corinthians começa a reagir, vai ser bicampeão brasileiro 98, 99, aquele time começa com o Luxemburgo, ganha o Mundial de Clubes. Enfim, é o Corinthians, que ganhou não sei quantos outros brasileiros. Mas o terceiro lugar de São Paulo parecia algo inalcançável. Mas aí veio o Palmeiras com essa crescente desde ali da Crefisa, né? Dessa parceria, que, enfim, recolocou o clube como protagonista dos principais campeonatos, ganhando Libertadores, Brasileiro, abrindo o Allianz Parque, enfim. E aí o Palmeiras começou a aparecer em terceiro, vem oscilando. A gente está vendo terceiro, aí o Datafolha já mostrou terceiro, aí no outro volta a ser quarto. Veja, o que dá para dizer é o seguinte, até porque é 0,1 ponto a diferença também, tá? Assim, o terceiro lugar, que era enraizado do São Paulo, passou a ser uma expectativa a cada pesquisa. Quem será o terceiro colocado? A pesquisa já veio, sabe quando sai a pesquisa, por exemplo, eu tenho sempre curiosidade, quem lidera no Nordeste? Quem são os 3 principais do Nordeste? Saber quem, porque eu não tenho curiosidade de saber quem é o líder. O líder o cara sabe que é o Flamengo e o segundo o cara sabe que é o Corinthians. E antes eu sabia também que o terceiro era o São Paulo. Mas nesse momento o cara já começa a olhar, quem é o terceiro dessa vez? Já passa a ser uma curiosidade regular de qualquer instituto, tá? Porque isso não é do IPEC, isso é do IPEC, é do Datafolha, é da Atlas, é de qualquer outro instituto que venha fazendo isso. A Quest também, que passou a fazer pesquisas recentemente. Cássio, será que a gente vai começar a ter expectativa muito em breve sobre o quinto colocado também, porque é outra tendência, essa distância do Vasco sendo encurtada, né, Cássio? Aqui o Vasco ele sai de 4,2, tá? Reduz para 3,4. É uma oscilação dentro da margem de erro, mas é uma oscilação considerável, tá? E já está ali na mesma casa numérica do Grêmio, que tem 3,0 e aparece na 6ª posição, tá? Chama atenção aí, Cássio, uma ausência que a gente vai encontrar daqui a pouco. A gente vê o Vasco fechando o G5, o Grêmio na 6ª posição, os 2 clubes de Belo Horizonte numericamente empatados, só que aqui no IPEC não estão separados por ordem alfabética, ou seja, deve ter algum vírgula, alguma coisa que separe e coloque o Cruzeiro. E foi assim também em 22. E foi assim, então assim, no caso, é 2,3, mas a segunda casa decimal, possivelmente o Cruzeiro tinha alguma vantagem. Mas, ou seja, tá ali numericamente empatado na primeira casa decimal, mas o Cruzeiro é o 7º e o Atlético é o 8º. É dessa forma. E o Inter ficou para o outro quadro. O Inter ficou para outro quadro. A gente vai mostrar daqui a pouco. Isso. Spoiler, nem abre o outro quadro. O Inter muito distante do Grêmio é outra coisa que essa pesquisa me chamou uma certa atenção, Cássio. Uma distância considerável do Inter para o Grêmio. Do Grêmio para o Inter, no caso. Mas do quadro que a gente está vendo aqui, o G5, o Grêmio eu acho que costuma ter uma vantagem sobre o Inter. De vez em quando aparece um pouco acima, mas sempre lidera no Rio Grande, quase sempre, vou dizer quase sempre, porque eu não sei a última vez que o Inter liderou, mas quase sempre dá o Grêmio. E sobre esse G5 que você fala, essa queda do Vasco,
Na verdade, muita gente teve queda, tá? Assim, o normal, o curioso... Os por 7 exemplo, primeiros, Cássio, tiveram queda. Isso, já que você traz, até para colocar aqui na ordem. A gente vai ter um quadro disso, eu posso falar rapidamente aqui? Só... Pode falar, pode falar. Vamos lá. Corinthians, os negativos. Corinthians caiu 3,6 pontos percentuais. Eu sei que eu digo ponto percentual, porque se o Corinthians cair 3,6%, seria uma outra conta, né? Caiu 3,6% do número que ele tinha. Não é? Aí você calcularia de forma completamente diferente. Então você diz 3,6 pontos percentuais. A segunda maior foi do São Paulo, menos 1,8. Depois o Palmeiras, menos 0,9. Então perceba que os 3 de São Paulo foram as 3 maiores quedas, e isso dá simplesmente menos 6,3 pontos. Caramba, é difícil acreditar, tá? Que em 3 anos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, enfim, acreditar, mas eu sou um cara que respeito demais pesquisa. Eu estou falando acreditar no sentido de que na amostragem pode ter dado isso, tá? É simplesmente um dia da pesquisa, entrevistou 10, 15 caras e aí acabou gerando isso, mas me parece, vou até usar uma palavra melhor, parece ser uma distorção dessa pesquisa. Não é questão de desacreditar a pesquisa, não. É uma questão de distorção, que distorção pode existir, dependendo da coleta. Eu acho, porque Corinthians, Palmeiras e São Paulo, em 3 anos, perderem 6,3 pontos, assim, é muita coisa. Mas, enfim, seguindo. Cruzeiro e Vasco, menos 0,8 cada um. Flamengo, menos 0,6. Grêmio, menos 0,2. Então, assim, no fim das contas, o Atlético Mineiro é o único que cresceu. Então, o Atlético desses aí, que você falou, os 7 primeiros, o Atlético cresceu 0,2. Todo mundo muito estável. O Atlético é 8º, Cássio. Por isso que os sete reduziram. O Atlético 8º não reduziram. Ele subiu. É só para ir. Fala. Não, porque há um texto sobre isso, tá? Dentro da reportagem do Globo, o texto diz o seguinte: o encolhimento das grandes torcidas, tá? Aí, detalhe que 7 maiores oscilaram negativamente, tem uma razão no jogo. O crescimento expressivo da parcela de brasileiros que dizem não torcer por nenhum clube. Um fenômeno que pode refletir o afastamento do torcedor mais ocasional ou desiludido. Ainda assim, entre os gigantes, só corintianos e são paulinos apresentaram quedas estatisticamente relevantes, Cássio. É o que o texto do Globo traz sobre essa redução. Nessas próximas semanas vai ter, então, um quadro detalhando os não torcedores. Porque, por exemplo, ele fala o crescimento expressivo, mas simplesmente não tem um número. Eu realmente não achei na pesquisa. Se teve, eu peço desculpas, mas eu olhei todo o quadro, não achei no ranking nacional o percentual de não torcedores. Até se tiver saído, se for algo óbvio que eu não enxerguei, eu realmente cometi essa falha. Eu deixo aqui registrado, mas não encontrei. E sobre o G5, sobre a tela, a pergunta, o Vasco está ameaçado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um outro ponto que segura o Vasco. Eu acho que o Vasco é uma torcida adormecida. Enquanto todos os outros vão crescendo e ficam perto do teto, porque você vê que acaba não saindo tanto da escala regional, eu nem digo estadual, digo regional, ou seja, o Cruzeiro espalhado ali. Todos os clubes de massa têm torcidas em todos os cantos do Brasil. Se o Cruzeiro jogar no Recife, vai ter lá no estádio do esporte, torcedores do Cruzeiro atrás da barra. Mas assim como se o Sport jogar em Belo Horizonte, vai ter gente no Mineirão. Então, assim, todo clube de massa vai ter. Mas aqueles clubes que realmente... Se o Vasco joga um jogo do Campeonato Carioca em Manaus, por exemplo. Não sei se o Cruzeiro joga um jogo do Campeonato Mineiro em Manaus, Fred. Tá entendendo? Ou seja, se o Grêmio consegue fazer isso. Então, eu acho que a torcida do Vasco, ela tem... enquanto todo mundo está meio que perto do teto, porque é a escala da população do estado e mais um cenário da região... O Vasco, como já teve muito mais gente, ele pode estar naquela de gente que virou, como a própria frase disse ali, não torcedor. O cara cansou do Vasco e passou, disse, meu irmão, não gosto mais de futebol não. O cara não virou a casaca, mas o cara se declarou não torcedor, de repente, pela fase. Então, e a má fase do Vasco é duradoura, eu imagino que em termos percentuais, como a própria tela mostra, o Vasco só tem 0,4 de diferença. A gente estava dizendo que o Flamengo tem 9,3 para o segundo lugar. Veja, para o Flamengo perder a liderança, o Corinthians tem que arrumar 9,3 pontos percentuais. No caso, o Grêmio precisa arrumar 0,4 para empatar. Então, assim, é óbvio que o G5 está ameaçado. Porém, vendo a variação dos outros clubes e vendo que o Vasco tinha percentual... Enfim, detalhe, o Cruzeiro já apareceu, tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio já apareceram com esse 5º lugar, tá? Esse 5º lugar não é o Vasco não tem ele desde todo sempre, não. O Vasco está em 5º lugar nessa, mas é um 5º lugar que já foi perdido em outras pesquisas.
Mas a médio e longo prazo, eu acho que o Vasco ali ainda se segura, mas está ficando muito difícil. E agora, Cássio, quando a gente fecha o G10, salta aos olhos o Bahia entrando nesse G10, inclusive na 9ª posição, tá? Foi o clube de maior oscilação dentro da margem de erro, de maior oscilação positiva, saiu de 1,7 para 2,2 e dessa forma ganhou posições, já que ali nessa região, Cássio, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro para baixo, até Fluminense, Sport, fica tudo muito colado, né? Então, quando você tem um ganho de 0,5, como o Bahia teve, ele salta, entra no G10, assume a 9ª posição, 9ª maior torcida do Brasil, Cássio. Claro que o clube vive um excepcional momento, a gente sabe do que vem sendo a presença dos torcedores do Bahia no estádio, o número de sócios gigantesco para além de 70 mil, e essa pesquisa reflete também essa nova chama, né, Cássio, que reacende, resgata, reaproxima torcedores. E também eu sou Bahia. O cara só quer, dentro desse cenário, o cara pode dizer ser Bahia. Eu acho que alguns clubes têm essa característica. São Paulo em São Paulo, Ceará no Ceará, Bahia, Bahia na Bahia. Assim, você vê com orgulho um representante local tendo esse papel e você passar e ter um aumento. A gente não está, repito, a gente já falou algumas vezes, mas assim, não saiu a pesquisa de quanto é a primeira opção do Bahia, que é gigantesca, mas de quanto ele ganhou de segunda opção, que é muito válido, que é muito importante, que é o que eu sempre digo. São camadas. A primeira camada é virar o não torcedor em um simpatizante, depois virar o simpatizante, que é a segunda opção, em torcedor, na primeira opção, e o último estágio é fazer com que esse torcedor seja só do seu time. Eu falo, por quê? Porque significa que ele vai ter 100% do tempo dedicado a um time, e não a dois times, ou seja, ele vai consumir só um, em vez de, esse mês eu compro a camisa desse time ou daquele time. Dessa vez eu vou ver o jogo desse ou daquele. Ele direciona a atenção dele para um time. Então, são vários estágios. A conversão ela é muito lenta, mas a conversão precisa existir e o Bahia conseguiu converter. O Bahia teve 0,5 ponto percentual a mais nessa pesquisa. Com isso, se o Bahia não tivesse sido fundado, detalhe, a SAF foi criada, né? Mas o Bahia já, naturalmente existe desde 31. Mas a de 22 para cá foi justamente o período da conversão em SAF. Vamos supor que não existisse o Bahia antes. O Bahia é o mundo, mas o mundo do Bahia surgiu em 22, certo? Surgiu ali. De lá para cá, o que o Bahia conseguiu de torcida já deixaria ele em 20º lugar, junto ao Atlético Paranaense. Tipo, e colado ao Remo. Tipo, só assim, ó. Só com que ele ganhou de 22 para 25, ele já seria top. A gente tá dizendo que na tela o Bahia é top 10. É top 10 porque a gente tá falando no modo de falar. Mas na verdade ele é nono. Só para deixar claro. Ele tá em nono lugar. Porque o G10 é o corte. G10, G20. Mas só com que ele ganhou em 3 anos, ele já seria G20. É muito relevante. É muito, muito relevante. Então, assim, foi o maior crescimento do país. Eu tinha falado dos negativos, e já que a gente tá falando positivo, o maior foi o do Bahia, com 0,5. Aí depois, o segundo maior já caiu para 0,2, ou seja, o Bahia realmente ele deu uma desgarrada, Fred. E com 0,2 a gente teve Atlético Mineiro, Botafogo e Seleção Brasileira, porque eu concordo, acho que a Seleção Brasileira ela tem que fazer parte. O cara pode gostar de futebol e realmente só gostar da Seleção Brasileira, ou seja, é o time dele, ponto. Não se envolve com o clube, mas se envolve com a seleção. Com 0,1, Remo, Sport e Vitória. E com 0, gente que aparece com o mesmo dado nessa pesquisa, Atlético Paranaense e Santa Cruz. O Bahia já tinha ido muito bem na pesquisa anterior, tá? Lembrando que tinha ficado em 11º lugar. Não é que o Bahia pegou um foguete, não. Ele já estava ali furando o G12, que hoje eu respeito. Hoje é G12 porque todo mundo tem Libertadores ali, então ok, tem um ponto para ser G12. Um ponto de conquistas, assim. E o Bahia já furava o G12 ali na pesquisa de 22. Nesse agora ele bota 4 para trás, pô. Ele bota o Santos, o Inter, o Botafogo e o Fluminense, que o Fluminense perde até do Sport, inclusive, também. Que é a próxima tela. Tá? Ou seja, mas assim, do G12, 4 desses G12 estão atrás do Bahia. Então o dado é muito relevante. E dentro a gente vai falar do ranking regional, mas o ranking regional naturalmente terá dados muito diferentes desse, porque serão percentuais dentro só do Nordeste. Então, o Bahia que tem 1,2, ele vai ter muito mais do que isso. Então, observando os nordestinos no quadro nacional, que é o que a gente está vendo nesse vídeo, a diferença do Bahia, o Bahia já tinha tido a liderança, Fred, na pesquisa anterior,
Só que na pesquisa anterior ele tinha tido 1,7, como você falou, e o segundo lugar tinha tido 1,3. A diferença tinha sido de 0,4 ponto percentual. O Sport, que tem detalhe, tinha sido o Fortaleza, tá? O Fortaleza, ele tinha tido deixa eu até para confirmar aqui, o Fortaleza tinha tido 1,3. O Fortaleza tinha tido 1,3 e o Bahia 1,7. A diferença é de 0,4. Nessa, o segundo lugar passou a ser o Sport, repetindo o percentual que o Fortaleza teve no anterior, 1,3, só que o Bahia foi para 2,2. Ou seja, a vantagem na liderança regional no quadro nacional passou de 0,4 ameaçada, ou seja, está ali, está no jogo, mas para 0,9, o que é um dado bem consolidado, ou seja, dentro que deixa uma margem segura para se o Bahia continuar nessa pegada, a próxima pesquisa do IPEC, não sei se eles vão fazer daqui a 3 anos, mas enfim, para deixar tudo certinho, sei lá, em 2028, a tendência é o Bahia aparecer de novo à frente em 2028. De forma isolada, né? Porque, por exemplo, a gente fez a pesquisa recente da Atlas que estava Bahia e Sport apareceram com o mesmo percentual. E nessa, o Bahia não só aparece isoladamente, como aparece com um percentual seguro dessa liderança. É isso, Cássio. E agora a gente vai para mais uma tela, tá? Em que a gente traz esse G12 realmente desmontado. Porque o G12 do futebol brasileiro, dos clubes mais tradicionais, dos clubes que venceram Libertadores no futebol brasileiro, ele não aparece homogêneo na pesquisa mais uma vez. Não é um cenário tão incomum a gente ter a entrada do Bahia e do Sport dentro desse G12. Então, nessa pesquisa, tá, o Botafogo aparece como o 12º, com 1,5. O Sport, você já citou, é o 13º com 1,3. E aí tem uma curiosidade, tá, Cássio? Muitas vezes, institutos de pesquisa condicionam a divulgação dos clubes para quem teve mais de 1%. Veja, no blog no blog dessa vez eu fiz exatamente assim. Eu coloquei, eu faço um gráfico, eu gosto de divulgar pesquisa assim. Eu coloquei, obviamente, no texto tem todos os times citados, foram 21, mas a arte ela tem 13, que o ponto de corte foi de 1%. Detalhe, a pesquisa ela divulgou a partir de 0,5%. Por isso que tem 21 clubes. Ela colocou como divulgação 0,5%. Só que divulgação do quadro, do texto. Eu fiz isso também. Só que o card, como a gente chama, a imagenzinha, aí eu coloquei a partir de 1%. É isso, Cássio. Me chamou a atenção porque alguns institutos só divulgam até 1,0. Nesse caso, o Fluminense ficou abaixo de 1,0, teve uma oscilação negativa, veio para 0,9. Né? De toda forma, alcança o Fluminense. Uma coisa que me chamou a atenção é que em 2022 me chamou muito a atenção o fato de que o Fluminense já estava mal posicionado, né, em 2022, abaixo até do Fortaleza, que, como você falou, tinha 1,3 também, e foi meio ignorado no texto ali de apresentação. Dessa vez, o Fluminense foi trazido para o texto. Há um texto sobre o Fluminense, dizendo que realmente, dos clubes tradicionais, foi o que teve o menor percentual, mas que dentro da margem de erro poderia estar mais próximo ao Botafogo, porém considera que também poderia estar mais próximo ao Remo. Faz a explicação matemática correta, tá? Então é isso, né, Cássio? Não é uma novidade ter Bahia e Sport dentro do G12, que vira G14, né? Como eu falei na pesquisa anterior desse mesmo instituto, Fortaleza chegou também a romper esse G12 que existe em tradição, em história, em algo cultural dentro do futebol brasileiro, e agora também tem esse recorte de que todos venceram a Libertadores, fica mais fácil ancorar e sustentar esse G12, mas algumas vezes em relação a número de torcedores, esse G12 não aparece homogêneo. O Bahia aparece, o Sport aparece, e houve um caso que apareceu Fortaleza. Aqui, de novo, Sport e Bahia na frente, Cássio. E o que me chama a atenção aí é que Botafogo e Fluminense ganharam a Libertadores entre essas duas pesquisas. O Fluminense ganhou 23 e ainda tem um ponto, tá? Essa pesquisa ela foi feita, Fred, entre os dias 5 e 9 de junho.
com um Mundial de O Clubes Mundial ali do Clube gerando na alta, né? Não, na verdade, o Mundial não tinha começado, mas assim, já era na alta de Mas divulgação. já era o tema. Isso, já era o tema. Assim, então, e o Fluminense lá, e o Botafogo lá, e o Botafogo campeão da Libertadores. O Botafogo conseguiu aproveitar um pouquinho. E é o que a gente fala da oscilação mínima. Veja, o clube atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, fez a dobradinha, jogou o Mundial de Clubes no período da pesquisa, e o dado é 0,2 a mais. É isso que eu falo. É por isso que eu falo que, ao mesmo tempo que a variação positiva foi tão baixa, eu insisto naquele dado lá de São Paulo. Aquele dado lá de São Paulo negativo está brutal, como o pessoal fala assim, negativo. E o do Fluminense, ele oscilou do mesmo tanto do Botafogo, só que para baixo. E, isso. Assim, ao mesmo tempo, eu disse, caramba, é difícil também o time ganha Libertadores, faz um ótimo Mundial, mas se bem que o Mundial, o desempenho foi depois, mas enfim, estava inscrito no Mundial. E orbitando o mesmo percentual. É porque a variação costuma ser baixa. Então, no fim das contas, essa vai ser mais uma pesquisa feita lá na fonte, né? Lá é uma pesquisa de um instituto lá, essencialmente do Rio de Janeiro, dentro de um jornal do Rio de Janeiro, e mesmo assim traz um dado que a gente costuma falar bastante. E aqui não é dizer se o Sport tem ou não tem mais torcida do que o Fluminense, se o Bahia tem ou não tem mais torcida do que o Fluminense. Nesse caso, o Bahia tem, segundo essa pesquisa, mais do que o dobro do que o Fluminense, na verdade. Mas o ponto é o que a gente sempre fala, na verdade, que Bahia, Sport, Botafogo e Fluminense, eles orbitam. Nessa pesquisa, o Bahia está orbitando, está em outra galáxia, na verdade, tá? Mas assim, mas de forma geral, juntando todas as pesquisas, ele costumava aparecer nessa foto aqui, né, Cássio? Nesse slide. Aí ele foi o slide dos 4. Foi outro slide. Isso. Mas eu digo, na hora que você observa Datafolha, IPEC, Atlas, Quest, esses 4 eles sempre estão muito próximos. Então, não sei o que, mas é nacional. É nacional dentro porque está espalhado, até concordo que está espalhado. Mas a parte concentrada, e aí é um problema, porque Botafogo e Fluminense, eles tentam. A parte concentrada deles no Rio de Janeiro acaba sendo impactada pelo fator Flamengo, né? E sem contar que ainda tem o Vasco. Então, assim, não fosse a parcela nacional, e é óbvio que tem nacional, porque aí eu vou dizer, Botafogo botou 50 mil torcedores ou mais lá no Monumental de Nunes. Assim, sei lá, porra, aquilo ali é a maior invasão internacional da história do Brasil, pô. Assim, e era uma final brasileira, tava lá o Atlético Mineiro, que tem mais torcida que o Botafogo, por exemplo, e não conseguiu fazer isso. Afinal, foi Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro está na frente do Botafogo nessa pesquisa. E lá dentro lá do Monumental de Nunes, no estado do River Plate, a torcida do Botafogo foi muito maior. E não tinha motivo para o Atlético Mineiro não ter ocupado seu espaço como a do Botafogo ocupou. Era uma final de Libertadores de jogo único. Então, esse é um cenário pró-Botafogo. De estar espalhado, mas aí você tem que você não pode ignorar que Salvador é uma metrópole enorme e que o Bahia domina a metrópole na maioria, e que o Recife é uma metrópole enorme e que o Sport domina na maioria dessa metrópole, e isso acaba, não são tão espalhadas, mas o nível de concentração faz com que no quadro geral seja o que a gente costuma dizer, a gente bate, muita gente rebate e tal, mas é mais uma pesquisa que mostra o que a gente costuma falar. Isso. E aí, Cássio, o último quadro com os números da pesquisa, esse último quadro, Cássio, eu diria que ele forma uma espécie de Série A, porque foram 20 clubes divulgados, né? A gente teve a divulgação da seleção brasileira dentro desse núcleo, mas se você tira a seleção brasileira, que não é um clube, apesar de, como você falou, é uma resposta válida para a pesquisa, mas não é o clube. E um dia dissesse assim, vamos zerar o futebol brasileiro e fazer a Série A com as 20 maiores torcidas do país. Essa pesquisa traz as 20 maiores torcidas do país, de acordo com esse levantamento, né, do IPEC e PESP. Vitória 15º, 0,8. O Fortaleza, que a gente tinha alertado no começo, né, Cássio, do vídeo, sofre uma oscilação negativa grande. O Fortaleza sai de 1,3 para 0,7. Ficando com a mesma margem do Ceará, que oscilou de 0,8 para 0,7. O Santa Cruz, 0,6. Tá? Atlético Paranaense, 0,5. E o Remo, fechando esse G20, Cássio, com 0,5. Saudade de ver o Remo nessas listas. E ele reaparece, né? Como você falou, são 20 clubes. A única diferença de 22 para 25, de 2022 para 2025, foi justamente a aparição do Remo, que tomou o lugar do Paysandu. O Paysandu tinha aparecido na pesquisa anterior. E, veja, se você for para outras pesquisas,
A do Datafolha, como já citei algumas vezes, o Paysandu não aparece. O Paysandu é um time de massa, o Grêmio o Remo é um time de massa, isso não se discute. Mas pela metodologia dessa pesquisa, da primeira e da segunda opção, o Paysandu na pesquisa anterior apareceu já com 0,9, Fred. Um clube que nenhuma outra pesquisa aparece com esse percentual. Por quê? Porque o fator segunda opção acabou pesando muito. E repito, é válido. O cara, só ver, são clubes que enchem o estádio do Mangueirão assim. Não vou ficar falando de Remo Paysandu, não. Isso é muito óbvio. São clubes de massa. Toda vez que a gente fala, inclusive, da Copa do Nordeste, a gente até tem um desejo aqui no NE45 de abordar Remo e Paysandu, de tanta relevância que eles têm e pela ligação que Norte e Nordeste tem na história, no futebol, enfim, em socioeconômicos. Mas o 0,9 distorcia. Era uma distorção provocada pela metodologia. E dessa vez o Paysandu nem aparece, tá? Ou seja, o Paysandu ficou com, no máximo, 0,4, porque ainda que você tenha falado que essa pesquisa traz os 20 clubes, mas ela traz 20 clubes porque o 20º tem 0,5. Isso, não foi a regra, vou trazer 20, não. A regra era ter 0,5. A regra foi ter 0,5. Tanto é que são 21 nomes, na verdade, porque tem a seleção brasileira. A gente tem que estar colocando aqui os clubes. Mas a regra dessa divulgação era 0,5 e o Paysandu não apareceu. Então o Paysandu foi de 0,9 para, no máximo, 0,4. E aí, do que a gente está vendo, a gente viu o Atlético Paranaense de 22 para cá. Em 22, o Atlético Paranaense, no fim daquele ano, ele disputou a final da Libertadores, naquele ano, por exemplo, com o Flamengo, né? Assim, 23, o Fluminense, 24, o Botafogo, e assim, a pesquisa foi antes da final da Libertadores. Mas assim, o Atlético Paranaense, que agora está na segunda divisão, então, mesmo sendo um finalista de Libertadores, mesmo tendo títulos da Sul-Americana, título brasileiro, acaba não decolando, sabe, assim, em termos massivos. E é a mesma coisa que a gente fala do Santa, eu canso de falar, meu irmão. O Santa, de 22 para 25, simplesmente não saiu da Série D. O Santa Cruz... Ficou até um ano sem divisão, né? Isso, veja, 25 na D, 24 sem divisão, 23 na D e 22 na D. O Santa Cruz simplesmente estava na Série D e lá continua e o Santa aparece com 0,6. Que é um ponto percentual, 0,1 ponto percentual menos que o Fortaleza, que foi G4 no ano passado. 0,2 do Vitória, que foi campeão da Série B, que está jogando a primeira divisão pelo segundo ano, maior que o Coritiba, maior que o Atlético Paranaense, maior que o Atlético Paranaense. Então, assim... Maior que o Goiás, né? Clubes... muito relevante, assim, 0,6 para o Santa Cruz. Porque ele está falando... Maior que todo o interior de São Paulo. Numa pesquisa que você pode citar dois clubes, o que é importante. Guarani, Ponte Preta, né? Botafogo e Ribeirão Preto. Numa pesquisa em que, em tese, a metodologia ajuda as torcidas do interior de São Paulo, né? Em tese, porque a gente nunca sabe, de fato, como as respostas vêm, tá, Cássio? Então, a gente tem aqui a Série A, né? Os 20 clubes aí de maiores torcidas. E a única variação foi o Remo no lugar do Paysandu. Então, dá para dizer o seguinte, 19 estão consolidados. E a 20ª vaga é do Pará, né? E a 20ª vaga é do Pará. Entre Remo, não é do Goiás, não é exatamente, não é do Vila Nova. E a 20ª vaga é do Pará. Mas assim, os outros 19 reapareceram e o Pará tem uma vaga ali ou com o Remo ou com o Paysandu. E detalhe, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é por aí também, Cássio. Claro que nesse único critério que a gente está falando aqui, que é o tema do programa, que é pesquisa. Mas eu acho que isso mesmo, porque a pesquisa do Datafolha não é tão diferente disso, por exemplo. Sim. Mesmo sendo só a primeira opção. Talvez o torcedor do Coritiba sinta um pouquinho. Lembra aquele comentário lá no raio-x da Série B? E lembro que falou, né? Impossível. Tem menos torcedores do que... Mas nenhuma pesquisa traz isso, né? Nessa pesquisa, o Coritiba teria no máximo 0,4. Isso, Cássio. O texto final da apresentação da pesquisa no jornal O Globo, no site, o texto de apresentação diz o seguinte: e esse é só o apito inicial. A pesquisa começa com o tamanho das torcidas, mas vai muito além. Nos próximos capítulos, entra em campo o torcedor, com seus hábitos, manias, níveis de paixões e até suas traições. Porque no Brasil, o futebol não se mede só por gols e taças, mas por tudo que cabe entre o primeiro grito e o último suspiro da arquibancada. E aí, Cássio, dentro do print
do conteúdo impresso, a gente acha a agenda de divulgação dessa pesquisa. E como a gente vai fazer vídeos acompanhando, eu trouxe aqui essa agenda, tá? Na terça-feira, o ranking de fanatismo e as maiores torcidas entre homens, entre mulheres e por idade. Ou seja, nessa terça-feira, vamos trazer esses recortes, tá? Fanatismo e maior torcida no universo masculino, maior torcida no universo feminino e por recortes de idade, tá? Esse é muito interessante, Cássio. Muitas vezes você mostra o envelhecimento de algumas torcidas. Eu acho bem legal esse corte por idade. Na quarta-feira... Veja, esse... Eu considero, assim, esse é dos mais importantes, porque esse você olha o que vai ser daqui a 10 anos. Na quarta-feira, o ranking das regiões com torcidas mais fanáticas e engajadas e o recorte por renda e escolaridade, tá? Na quinta-feira, Cássio, o que você espera? Os brasileiros que não torcem por nenhum time e os recortes por raça, cor e religião. Na sexta-feira, um dos temas que a gente debateu aqui, o panorama dos torcedores que têm 2 times do coração, tá? No sábado e no domingo vem entrevistas com, né, a diretora do Instituto Ipsos IPEC, né, que é a Márcia Cavalieri, e também reportagens especiais da série, e eles prometem ainda para agosto, Cássio, detalhamentos com a seleção brasileira. Então, essa é a ordem de divulgação da pesquisa. Imagino que todos os dias a gente vai acompanhar com vídeos aqui, né, para dividir, interpretar esses números com o nosso público. E já convido, Cássio, a quem está assistindo, procurar o próximo vídeo, porque dentro do material que saiu na edição impressa do Globo, há o recorte por região e a gente vai ter um vídeo analisando esse recorte, tá? Então, nós abrimos os nossos trabalhos com o vídeo geral, que você chegou até aqui, acabou de assistir. Vamos ter o vídeo das maiores torcidas de cada região. Na nossa live de segunda-feira, vamos debater números comportamentais, que são muito interessantes para entender o futebol do Brasil. Aí não tem ranking de torcidas, de times, são números de comportamento. Vamos ampliar esse debate. Então, Cássio, temos uma semana cheia para debater esse tema, que diz muito do nosso futebol, que gera muita polêmica, mas que nos ajuda a entender onde a gente está pisando, né, Cássio? Para ver se é a maior pesquisa da história do Brasil. A gente vai ver ainda nos próximos dias, vamos acompanhar se é a maior pesquisa do Brasil. Mas, veja, tem muitos cenários aí que prometem. Eu acho só que a amostragem poderia ter sido um pouquinho maior, foi muito modesto. Fazer pesquisa, detalhe. Porque são 2.000, é muito caro, tá? Toda vez que a gente vai na política. Tanto é caro que geralmente nas eleições gerais costumam, quando tem aquelas pesquisas de opinião, intenção de voto e tal, e geralmente você adiciona 1 ou 2 perguntas ali de futebol no meio, para você ver a maior torcida. Mas nesse caso, você para adicionar 15 perguntas, não tem como. Essa pesquisa realmente é uma pesquisa só de futebol, por isso que ela tem tantas perguntas. Ou seja, porque imagine você responder 10 perguntas políticas e depois mais 15 de futebol. Não é todo mundo que para isso, não, né? Então, assim, eu imagino que é difícil, é caro, mas a amostragem ficou um pouquinho aquém. Mas, de toda forma, a gente vai acompanhar. Então é isso. Chegamos ao final desse primeiro vídeo. Quem gostou, deixa a curtida. Se você não conhecia o 45 Minutos, conheceu através desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque nós trazemos conteúdos como esse, para muito além do que acontece dentro de campo. É uma das características aqui do 45 Minutos. Um canal que nasce do Nordeste, foca o futebol do Nordeste, mas a cada dia também tem ampliado o seu diálogo para torcedores, clubes, realidades do futebol fora do eixo e de todo o país. Então, você é mais do que bem-vindo, você é mais do que bem-vinda ao nosso canal. A gente agradece muito por ter chegado até aqui. Nós, tradicionalmente, fazemos vídeos relativamente longos ou muito longos. Esse está na nossa média, tá? Se você curtiu, repito, deixa a curtida, se inscreve no nosso canal, indica no seu grupo de WhatsApp. Crescemos do primeiro seguidor até agora, sempre de forma orgânica e espontânea, e precisamos de você para que continue dessa forma, tá? Esse programa teve a direção do nosso amigo Márcio e a gente agradece a todo mundo que chegou até aqui. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.